primeira pergunta que eu vou fazer, a pergunta que eu fizer, seu Kleber, eu vou fazer para você e para o apóstolo. Você vai ter 3 minutos e após o apóstolo terá 3 minutos. A mensagem de Paulo, veja bem a pergunta. A mensagem de Paulo, ela era uma revelação de Deus ou não? Você tem 3 minutos para responder. Bom, a mensagem de Paulo era Paulo trazendo a iluminação. Paulo não estava trazendo uma nova revelação. Paulo estava falando da revelação. Se você pegar a Bíblia e ler a Bíblia, você vai ver, 2 Coríntios, deixa eu ver se é 2 Coríntios, Paulo falando acerca de Cristo, que Deus nos revelou, tal. Então, Paulo sempre falava da revelação que era Jesus. Então, a mensagem de Paulo não era uma revelação, ele falava da revelação, é totalmente diferente. Então, Paulo deixava claro que a revelação de Deus era Jesus Cristo. Deixa eu tentar achar o texto de uma forma rápida aqui, para ver se eu consigo. Aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 em diante, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, não subiram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Olha aí. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, Paulo está falando de algo que Deus já revelou. Algo que não tinha outrora subido ao coração do homem, que nem o homem tinha sabido, expectativa, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O que foi? O Jesus Cristo. Então, a revelação que Paulo falava era Jesus Cristo, ele era a revelação. E não que Paulo trouxe uma outra revelação, mas ele fazia o seu público entender a revelação. É totalmente diferente. Paulo escrevia as suas cartas para os gentios, povos pagãos, para ensinar Jesus Cristo em todas as suas cartas. Todas as suas cartas, ele fala da revelação que desceu do céu, que era Jesus Cristo. Então, a mensagem de Paulo não era uma revelação. Não, era uma iluminação da revelação que era Jesus. Então, minha resposta é essa daí. Paulo não veio com uma nova revelação. Paulo veio falar da revelação. Diferente, meu amigo, diferente. Para os pagãos que não tinham entendimento, e Paulo pode observar nas 14 epístolas de Paulo, tanto a carta a Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, todas as cartas, cabalmente, Paulo fala da revelação que é Jesus Cristo. Não veio trazer uma outra revelação. Dizer que Paulo veio trazer uma outra revelação é mentirada pura. Distorção pura, e isso aí é balera furada. Saia de sair. Paulo veio falar da revelação e não trazer uma revelação nova. Não. Ele veio trazer iluminação daquilo que já foi revelado, que é o Jesus Cristo. Ele veio falar do Deus que se revelou, da vida de Jesus, da obra de Jesus, dos feitos de Jesus. Então, ele não veio trazer uma nova revelação. Entendeu? Ok. Poxa, eu gostaria de falar um pouco sobre as mulheres depois, mas acho que não vai dar tempo. Né? O senhor entendeu a pergunta, apóstolo? O irmão pode repetir a pergunta para que eu entenda bem? A pergunta é, a mensagem de Paulo era uma revelação de Deus ou não? Você entendeu? Você tem 3 minutos para nos mostrar. Sim, eu entendi. Sim, o que Paulo pregava era uma revelação, a revelação de Jesus Cristo para o seu tempo. Porque qualquer criança já entendeu que profeta é o porta-voz de Deus. E para ser porta-voz de Deus, Deus tem que falar com esse profeta, por meio de revelação ou por meio de visão. Um profeta não pode ir ler a Bíblia, vasculhar a Bíblia, como um louco vasculhando a lata de lixo, e vir dizer que ele tem uma revelação, uma iluminação. É nessas iluminação que a terra se encheu de igreja. Deus não faz isso, mas Deus escolhe em uma geração um único homem, não 2 ou 3, mas um homem, coloca sobre ele o seu espírito e dá a ele uma nova revelação, que será um novo evangelho. O evangelho é boas novas. Quando você vê as pessoas dizendo, eu prego o evangelho, quando você vai ver de perto, eles estão pregando a Bíblia. Como que escritos antigos de 4.000 anos, 3.000 anos, 2.000 anos atrás, pode ser boas novas hoje, uma vez que evangelho significa boas novas, notícia nova. Como que as pessoas podem dizer isso? É um abuso de linguagem. Sim, as pessoas estão abusando das palavras, mas evangelho é aquilo que Deus diz no presente. Então,
Quando Jeremias estava na terra, a sua mensagem era evangelho, e Jeremias nem cita o nome de Moisés. Quando Isaías estava na terra, Isaías nem cita o nome de Moisés. Não é uma repetição da mensagem de Moisés. Quando Jesus está sobre a terra, ele tem uma nova mensagem. Ele diz: eis que faço nova todas as coisas, e novos mandamentos vos dou. E Moisés disse isso, mas eu digo isso. Bem, Jesus estava ali como legislador da palavra, com uma nova mensagem. Mas os loucos fariseus e saduceus diziam: não precisamos de uma nova revelação. Nós já temos Moisés, nós já temos o nosso pai Abraão, nós já temos Jeová. E Jesus disse: o vosso pai é o diabo, vocês fazem a obra do vosso pai, o diabo, porque fazer uma obra para Deus é primeiramente reconhecer aquele que Deus enviou. João, versículo 6, capítulo 6, versículo 28 e 29. Se eu perguntar ao seu Kleber se fazer a obra de Deus é reconhecer aquele que Deus enviou, quem Deus enviou hoje? E ele não vai saber responder, ele vai começar a dizer que foi a igreja, foi não sei quem. Por quê? Porque a teologia faz isso, porque Deus envia um profeta. Então, Paulo, nos seus dias, diz: as coisas que eu vos escrevo, as coisas que eu vos ensino, as coisas que eu vos digo, não aprendi em homem algum, mas é revelação de Jesus Cristo. Revelação, seu Kleber, é aquilo que não foi revelado. Eu não posso pregar a mensagem de Jesus e dizer que é revelação. Aquilo é revelação de Jesus, não é minha revelação. Eu não recebi aquela revelação. Foi Jesus quem recebeu. E ele disse também: lembrai-vos das coisas que eu tenho vos escrito, as coisas que eu vos tenho dito desde quando eu fui ter com vocês. Cada profeta traz uma nova revelação, assim como os cientistas, que são os sábios de Deus, sempre traz uma nova descoberta para a humanidade. O profeta é para o espiritual o que o cientista é para o natural. Hoje, a revelação de Deus está com o profeta Cacó Filho.